Então, Flávio, seja bem-vindo. Muito Obrigado. obrigada por estar Oi, comigo gente. aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Então, Flávio, no nosso pod passado, a gente comentou muito sobre como a gente se conheceu, que a gente se conheceu nas lojas americanas, se reencontrou na faculdade na Estácio. E eu quero que você, eu sei, né, de tudo já, mas eu quero que você conte pro pessoal que tá em casa assistindo a gente nesse momento, como foi a sua trajetória até chegar nas lojas americanas. Bom, perfeito. É uma trajetória longa, que eu acho que o podcast vai dar 5 horas, mas vamos tentar aqui ir concatenando as informações importantes. Primeiro, oi, gente, né? Novamente. É interessante eu estar aqui hoje, né? Porque, como vocês sabem, o podcast vai ser aí dirigido por mim e por Vanessa. Então, nada mais justo do que a gente fazer esse bate-bola aqui, né? Então, vocês já conheceram um pouquinho Vanessa e agora é a revanche, revanche boa. Então, gente, eu sou natural de São Paulo, Francisco Morato, São Paulo, Então, paulista. paulista, né? É uma baiana e o paulista que viraram É, sergipanos. sergipanos. Já começa aí a conexão. E aí, o que é que acontece? Minha mãe é sergipana, meu pai é baiano, eles se encontraram em São Paulo e lá tudo aconteceu. E aí eu tenho uma trajetória ali também na Bahia. Meu pai é baiano de Amargosa, então eu passei a minha metade da infância e adolescência em Amargosa, na Bahia, e já vim para Sergipe, acho que eu estava ali entre os 13 e 14 anos. E aí tô aqui desde então. E aí falar até as lojas americanas, meu Deus, eu vou ter que correr. E aí o que é que acontece, né? Tem partes da história aí que eu vou fazer alguns cortes, mas aí o que é que acontece? Eu vou trazer um ponto bem importante, né? Que é o ponto que já me faz ali chegar nas lojas americanas, né? Que foi onde eu conheci Vanessa. É, eu fazia cursinho de EJA, viu, gente? Veja só, EJA. Que é para os que não gostam de estudar. Estudar, Não é é. brincando, gente, brincando. O EJA são ali aquele programa, né, que você consegue fazer ali uma aceleração para as pessoas que estão já atrasadas. Então eu tive alguns percursos na minha vida não tão fáceis que me fizeram parar de estudar em um determinado momento. Acho que foi ali entre o primeiro ano, que isso pode até ser pauta para um corte depois, né, para vocês. Eu posso estar gravando aí depois para a gente se conectar em relação a isso. E aí eu precisei parar ali entre o primeiro ano, né? Então, anos depois, né? Eu já estava ali entre os 19 anos, então, né? Desde quando eu parei, eu decidi que eu precisava retomar, né? Retomar os estudos, encontrar um caminho para seguir. E aí eu comecei a fazer ali um curso, um supletivão no Unificado, né? O Unificado era uma grande referência na época, não vou dizer ali, já já eu digo minha idade, tá? Mas aí, na época, o Unificado, ele era muito referência aqui em Sergipe. Sempre falou bem do Colégio Unificado, ficava lá no centro. E aí, eles abriram uma turma para EJA, né? Só que era um EJA diferente do que a gente costuma ver, porque geralmente os EJAs são à noite. E aí, no Unificado era de manhã. Então, tinha só uma turma de pessoas para fazer essa aceleração e eles combinaram ali de um ano a gente se formar, entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E eu comecei. Nesse meio tempo, eu também precisava trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, já estava com 19 anos. Eu não morava mais com a minha mãe, nem com o meu pai, então eu dependia de mim mesmo, né? Desde os 17, 18 anos que eu já dependia de mim. E aí, eu disse, eu preciso trabalhar. E aí, por intermédio de uma conhecida, a gente foi atrás de bater nas portas que antigamente eram agências de emprego, né? Era muito forte você ir em uma agência de emprego, entregar seu currículo e essa agência te encaminhar para os mercados de trabalho. E aí, foi coisa de Deus. Eu cheguei assim, numa agência com ela, né? Que inicialmente era para ela conseguir um emprego, né? De serviços gerais e eu acabei indo com ela ali acompanhando. E nessa agência, que era uma agência que se chamava KM Serviços, que é uma loja, é uma empresa que ela atende até hoje várias empresas, né? Que é KM Serviços, que ela presta serviços para várias outras empresas, né? Ela terceiriza serviços. E aí, nesse bate-papo que a gente tava lá, a moça olhou pra minha conhecida, disse que naquele momento não tinha vaga para mulher, mas tinha vaga para homem e perguntou se eu já queria uma oportunidade.
E aí eu, sem nunca ter trabalhado, eu disse, quero, né? Meio que assustado, sem saber pra onde é que eu ia, o que é que eu ia fazer, né? Tinha acabado de retomar os estudos. Então, era um mundo novo pra mim, certo? E aí, ela, ó, você já começa daqui a 2 dias. E aí foi isso que aconteceu. Então, o seu primeiro emprego, para ficar claro pro pessoal que tá nos assistindo, foi de serviços gerais, Isso. prestando serviço para as lojas americanas, Isso, correto? correto. Que aí foi o que ele falou, o que ela falou, né, quando eu tava ali. Você tem um trabalho que é pra você masculino, que é de serviços gerais. Aí eu fiquei meio assustado, não sabia o que era, mas aceitei. E aí eu fiz todo o trâmite ali, que demorou entre um dia, dois no máximo, e no terceiro dia eu já tava trabalhando. Ela já me orientou pra onde que eu ia, eu tinha que ir pro Shopping Jardins, que era pras lojas Sim, a americanas. loja que eu também trabalhava na época como Isso. promotora. E aí eu fui, né? Fui, sem muito saber o que ia fazer, mas aí eu tive a orientação lá da própria supervisora que fez o convite para eu trabalhar. E eu comecei essa jornada lá nas lojas americanas, mas não para as lojas americanas, trabalhando para a loja. Eu era serviços gerais. Então eu era um terceirizado que trabalhava lá dentro, que fazia toda a parte de serviços gerais. E como foi que aconteceu a transição dessa empresa de serviços gerais para lojas americanas? Para as lojas americanas. Então, já é até uma dica que eu deixo aqui para todos que assistem, porque o que é que acontece? Muitas das vezes a gente não percebe as coisas que a gente está fazendo, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, mas a dica é, sempre tem alguém nos observando, né? Por mais inusitado que seja a situação, sempre vai ter alguém nos observando. E aí, como foi essa virada de chave? Eu trabalhava lá nos serviços gerais, só que eu sempre fui muito ágil em fazer as coisas. Então, eu precisava varrer a loja, trocar todos os lixeiros da loja. Aí tinha a parte dos funcionários que eu precisava limpar a copa, lavar os banheiros, deixar o lixo nas áreas que precisava deixar para o shopping levar. E eu terminava esse serviço muito antes das minhas 8 horas de trabalho. E eu sempre eu tenho um toque, eu acho que eu tenho um toque. E aí eu digo isso que é porque eu sou virginiano, tá? Que gosta das coisas muito detalhistas, perfeccionistas. E aí eu me amarrava, parar na sessão de tintura de cabelo e ficar arrumando A seção de a perfumaria sessão de perfumaria na das parte lojas das lojas americanas. americanas. Eu terminava todo o meu serviço e ficava ali com o que a gente chama de mop, que é um paninho que a gente vai passando, né, pra tirar a poeira. Eu ficava passeando ali na loja com o mop e parava assim, em um determinado momento eu parava na seção de beleza, que tinha as tintas de cabelo, e eu começava a arrumar. Eu botava o vermelho 1.0 com 1.0, 2.0 com 2.0 e eu ia fazendo ali aquela sequência de cores. E aí vem o que eu falo que sempre você está sendo observado. Pra mim ali era uma distração e eu achava muito massa, que depois ficava tudo bonito, as cores tudo certinha. Pra mim era um arco-íris. Mas aí o que é que acontece? Os gestores da loja estavam sempre observando. Observando todo mundo. E aí me conte, nessa entrega, né? Porque você sempre é muito entrega as coisas que você decide fazer. Você tá nas Americanas, iniciou com serviços gerais da AKM. Aí você está lá arrumando a sessão de perfumaria. Os gestores estão te observando. E aí Sim. acontece um convite para você trabalhar nas Americanas, é isso? Isso. Aí foi onde veio o convite. Eu sempre fui bom de relacionamentos, então assim, sempre todo mundo gostou de mim. Obviamente, estava gostando do meu trabalho. E aí eu acho que eles conseguiram identificar um potencial que nem eu sabia que tinha naquele momento. Que de fato eu não sabia que tinha todo esse potencial que eu comecei a observar ao longo dos anos e construir também. Então, em um determinado momento, me chamaram na gerência. Então eu chego na gerência e aí o gestor da época pede assim: você quer vir trabalhar conosco? Aí eu tomei um susto. Né? Eu terminando os estudos, era o meu primeiro emprego e eu via todo mundo ali nas lojas americanas, todo mundo arrumado, descolado, estudando. Eram pessoas que eu entendia que não estavam no mesmo nível que eu estava um nível um Sim, pouco mais abaixo, e isso me assustou. Eu falei, eu? Aí ele falou, você não quer vir trabalhar com a gente? Aí eu acho que por insegurança eu já dei um não, como desculpa, para tentar sair daquela situação. Eu joguei assim, mas eu não tenho ensino médio completo. Mas aí pra sim. você ver como as coisas são.
eles falaram bem assim, mas você termina ainda esse ano? Eu disse, termina, então você vai e vem trabalhar com a gente. Perfeito. Mas aí, Flávio, então, sai de uma condição de serviços gerais, vai trabalhar nas lojas americanas como a função Como um auxiliar de caixa, se eu não me engano. Não operador lembro de muito. caixa. Não, não era operador. Não chegou a ser Operador já era depois que você tinha um certo tempo que você virava operador. Acho que quando eu iniciei era auxiliar de auxiliar. loja. Auxiliar de Acho loja. que era algo assim, Que é né? a parte mais inicial que tem. Certo. E como é que transita do seu não ter o ensino médio completo, a Flávio, eu encontrar com Flávio nas escadas da faculdade de administração, Boa né? pergunta. Porque se esse time ele não é distante, né? Foi algo muito rápido de você não ter ensino médio Isso, e para você estar cursando um nível superior. verdade. Então a virada da chave aí foi rápida e perspicaz. Como foi que aconteceu isso? Eu acredito que quando você se cerca de pessoas boas, pessoas que têm uma energia boa, tudo flui. Eu acho que sempre as conexões que você faz durante a vida, elas precisam ser boas, conexões boas. Porque até um fio que você emendar com outro tem ali negativo, Positivo, positivo. E se você não linkar os dois que precisam ser linkados, vai dar errado. Então, bem assim é na vida, tá? Então, quando eu recebi o convite, obviamente que eu aceitei, e no outro dia eu já estava trabalhando na Americanas, então muito nervoso, já com aquelas fardinhas vermelhas, tudo arrumadinho. E aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal da loja. Que na época, quando eu era serviços gerais, eu não tinha tanta intimidade com as pessoas da loja, os outros colaboradores. Acho que a primeira pessoa que eu tive uma conexão na loja foi Vanessa, sim. que eu era ainda serviços gerais, vou só voltar um pouquinho que eu continuo. Eu ainda era de serviços gerais e as pessoas criticam muito, não é que criticam, mas tem um olhar meio que pejorativo para as pessoas que trabalham na área de serviços gerais, mas nem sabe que essas pessoas é o que deixa tudo limpo, tudo arrumado, é o que faz o ambiente estar em perfeitas condições para você que vai chegar para trabalhar, para você que vai para uma festa, para independente de onde você for, alguém de serviços gerais passou ali para deixar tudo Isso. ok. E aí, eu tava passando pano na área de caixa e o pano topou no pé de uma moça. E aí, ela foi muito arrogante comigo. E eu sempre fui com uma personalidade forte que eu não tinha descobrido ainda na época, eu não tinha essa personalidade. Mas eu era muito, muito delicado. Então, ela falou, você está cego, não tá vendo meu pé? E isso me deixou muito mal, eu fiquei muito mal. Aí eu pedi desculpa, mas mesmo assim ela continuou com a série de arrogâncias. Sim. E eu fui chorar, me deu vontade de chorar. E eu saí pra escadinha, que aí vem a questão Acho da da escada, escada. que a nossa vida sempre se encontra nas escadas, Nas né? A gente se escadas. conheceu, o primeiro contato que a gente teve foi você chorando embaixo da escadinha ali do estoque, das lojas americanas, e o nosso segundo encontro foi nas escadas Nas escadas da da Faculdade faculdade. Estácio. Então, a gente tem esse lance Lance com da as escada, escadas, né? Tem que ter uma foto na escada. É, E aí o que é que acontece? A área de serviços gerais ficava debaixo da escada, sim. né? Tinha uma portinha, então debaixo da escada, aquele vão era a área que a gente ficava de serviços gerais, né? Pra pegar os materiais. E eu entrei ali e comecei a chorar. E aí eu nunca tinha interagido com Vanessa. Eu via Vanessa no dia a dia, né? Que ela trabalhava lá, obviamente, mas eu nunca tinha tido contato, nem falado, nem nada. E aí ela tava indo embora e ela passou, olhou e foi como se ela fosse subir a escada. Só que eu acho que ela percebeu que tinha alguma coisa errada ali e ela voltou. Foi. E aí ela se acocorou e falou assim, eu lembro como hoje, ela falou, o que foi? Aí eu não quis falar, né? Muito que eu tenho essa questão, eu guardo muito minha questão sentimental. Sentimental. Não gosto muito de abrir. E aí eu disse, não, nada. Aí ela disse assim, olha, independente do que aconteça, saiba de uma coisa, tudo na vida passa. Foi. E aí ela pegou, se levantou e saiu. E essa foi a nossa primeira interação. Então, depois, quando eu já estava trabalhando lá nas lojas americanas, eu comecei a me desenvolver, né? Obviamente, eu estava com outras pessoas, com outra mentalidade, e eu fui começando a aprender, né? Eu aprendo as coisas muito rápido. Então, eu comecei em um setor e fui passando ali de um para outro. E esse convívio com pessoas que têm essa mentalidade, essa energia boa, me fez começar também a pensar no meu desenvolvimento. Então, por isso que foi muito rápido a virada de chave de uma pessoa que não estava ainda com o ensino médio completo para chegar na faculdade. Porque dentro desse período ali eu terminei o ensino médio
E sempre me desenvolvendo, buscando coisas, querendo aprender, querendo aprender. E eu tava com a sede de aprender. Porque eu passei um período, um perrengue na minha vida durante um certo tempo, que eu parei de estudar, então acaba que eu tinha essa necessidade de aprender, né? Era interna, era uma energia muito forte que vinha, então eu comecei a querer saber de tudo, Por que aprender a tudo. escolha do curso de administração? A administração foi uma loucura, uma loucura. E não era nem para ser administração. Tá Aí vendo? começa mais uma É vez a porque a questão de conexão. administração te escolheu, então. A administração me escolheu. É. E foi muito inusitada essa escolha, porque só me escolheu, acho que já nos 59 do segundo tempo. Eu sempre tive um desejo desde criança de fazer direito. Ah, eu quero ser advogado, eu falava pra minha mãe. Desde criancinha. Ah, é advogado, advogado. Quer ser o que quando crescer? Advogado. E eu, depois que voltei, né, pro mundo, né, que eu já estava trabalhando, então eu passei por vários setores dentro da Americanas. Meu período lá foi curto, foi de 2 anos, mas 2 anos que eu saí como quase supervisor, Sim, né? Eu passei de auxiliar para operador, de operador para assistente, e esse assistente era um dos cargos que antecedia a supervisão. sim. Que era assistente de supervisor, e ali, obviamente, se eu tivesse continuado, eu já estaria como supervisor. Eu teria conseguido essa Essa promoção, condição, porque né? foi muito rápido. Foi chegando, ó, você vai ser promovido, você vai ser promovido, você vai ser promovido, enfim. E aí, vejo todo mundo falando de Enem, Enem, faculdade, Enem, faculdade. E eu disse, meu Deus, o que é isso? É de comer? É alguma coisa de comer? É alguma coisa que está na É um moda? É um neném. neném, Enem, neném. E eu confuso, porque eu não tinha ainda essa expertise. E aí, com pessoas boas ao nosso redor, eu fui buscando entender o que era, fui aprendendo. E também no Unificado falava muito, olha, vocês não vão fazer Enem? Porque meio que a gente era a turma excluída ali do colégio, né? As informações chegavam sempre atrasadas para nossa turma. E aí fiz Enem, consegui com a nota, buscar auxílio de uma faculdade. Aí, agora, depois que você faz Enem, você tem que buscar uma faculdade. As pessoas diziam, aí, então eu vou lá. E aí foi a Estácio, né? Por ter um convênio com a empresa, Sim, eu facilitou, entendi né? que facilitou, porque tipo assim, isso era o ano, era 2013, 2000, finalzinho de 2013. Foi quando eu fui buscar informação, dizendo, olha, a empresa tem um convênio com a faculdade, então se você for para lá, você tem 20% de desconto. Na época, 20% de desconto era assim, sempre era Extraordinário. extraordinário. E aí eu fui lá. Chegando lá, eu fui atendido e marcaram um vestibular para o início do ano de 2014. E aí, o que é que acontece? É, não consegui fazer o vestibular para direito, que antigamente a gente precisava prestar vestibular, ver se tinha vaga, ver sua nota para poder ingressar no ensino superior. Hoje Não não, era hoje só pelo Enem, né? não, não. Tinha outras questões A de. questão particular, Sim, você precisava fazer o vestibular, tem uma nota legal, não é só ter o sim. dinheiro para pagar, você precisava passar por todo esse trâmite. E aí acabei perdendo a prova porque a empresa que tanto me ajudou nesse processo de desenvolvimento não me liberou Liberou. para eu ir fazer a prova. Porque eu já estava em um cargo de assistente, onde o supervisor, quando não estava, era eu que assumia. Então, acabou que não casou e eu precisei assumir uma demanda e não consegui fazer. Quando eu retorno na faculdade para tentar remarcar, não remarca mais, porque a turma fechou. Sim. E aí não é como hoje, que você tem várias turmas e você consegue desenrolar e entrar quando você quiser, né? E aí fui fazer para responder rapidinho, o que eu falo muito, né? E aí o que é que acontece? Fui, Você foi fazer era pra ser direito e acabou caindo na administração. caí em administração por orientação lá de alguém que me atendeu. Disse assim, Alguém diz, ah, vamos para olha, tem aqui a administração. administração, você não quer não já entrar agora? Porque fica mais fácil de você Ter fazer direito, transferência transferência interna. interna. E eu disse, E eu sem entender muito bem, como é ele? Não, você já faz um semestre, no ano que vem, quando abrir a turma, você já é aluno, a gente consegue lhe transferir para o curso de Direito por primeiro período mais rápido. Eu disse, então tá bom, beleza. E aí foi quando eu escolhi o administração, fiz o primeiro período, quando finalizou, que seria para trocar no período seguinte, isso já em 2014, eu não quis. Eu disse, eu vou fazer mais um período que eu gostei, assim, desse curso aqui. E aí fiz o primeiro, segundo, terceiro e aí me formei. Certo. Aí você faz administração, se forma na faculdade depois de 4 anos. Isso. Quando você se formou, você ainda estava nas aulas americanas? Não, não. Já tinha saído das aulas americanas, Saí e né? foi assim, gente, uma série Minha carteira é cheia Mas é bom que é cheio de de experiências, né? experiência, porque o que é que acontece? Eu me formei, mas quando eu entrei nas lojas, quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava nas lojas americanas.
Quando eu fiz a matrícula, eu comecei a Sim. estudar ali direito no primeiro período. Mas acabou que estudar e trabalhar, eu sempre estudei e trabalhei, tá, gente? E nunca parei, não. Mas acontece que a flexibilidade da empresa, ela Hum, começou a diminuir em relação aos meus estudos. E teve um momento entendi. que eu parei e pensei, eu preciso optar aqui, ou eu Ou estudo, trabalho. ou eu trabalho aqui, né? Sim. Porque eu sempre precisei trabalhar porque eu dependia de mim mesmo. E aí eu optei por encerrar ali minhas atividades na Americanas porque eu não estava conseguindo casar ali com a faculdade. Na faculdade vai me dar um retorno a longo prazo. Aqui eu não sei até onde eu posso chegar e as variáveis, né? Então eu decidi encerrar meu ciclo lá para poder focar nos estudos. Então, falando um pouquinho da sua trajetória atual, você faz o curso de administração ali, 4 anos, e como é que você caiu no mundo do RH? Ai, o mundo RH, né? Eu acho que também, como a administração me escolheu, O o RH RH também também lhe me puxou, escolheu, me né? puxou. Ele derrubou. Porque o que é que acontece? Quando eu me formo em administração, eu não sei muito bem o que é que eu quero fazer. E eu fui um aluno, aí já entra outro ponto de trabalho também. Então, desse período aí que eu saí da Americanas, eu trabalhei de tudo. Trabalhei no Bob Sand Sorvete, trabalhei em várias outras coisas. E aí acaba que quando eu tô me formando, Finalzinho ali. finalzinho da formatura, eu me peguei em uma situação onde eu não tinha emprego fixo, Sim, né? Porque eu sempre priorizei a faculdade. Então, chegava em alguns momentos, acho que o meu último vínculo foi o Bob's, né? Que é o que faz lanche, hambúrguer, sim. sorvete, milkshake. E aí, foi o meu último vínculo CLT que eu consegui encaixar a faculdade, mas e aí também começou a barrar ali horário e eu, não, preciso dar prioridade à faculdade. E aí o que é que acontece? Eu descobri estágio. Sim. Existe estágio. Eu disse, então eu preciso parar de trabalhar com coisas que não é da minha área. É, porque senão eu vou me formar e eu não vou ter nenhum tipo de Experiência na experiência área, né? para começar a seguir ali minha jornada. Então foi quando eu também decidi encerrar o meu vínculo. E eu sempre encerrei meus vínculos, eu nunca fui desligado. Isso eu acho que é um ponto positivo. E aí no Bob's eu também encerrei meu vínculo. Eu disse, olha, eu vou encerrar meu vínculo e com essa graninha que eu tinha juntado, alguns recursos, eu peguei e disse, vou tentar me manter até arrumar um estágio. E aí consegui um estágio, primeiro, em uma empresa de segurança. É, E isso na empresa de segurança você já entrou como estágio de RH? então, foi. É porque empresa pequena a gente faz tudo, É, né? empresa, mas na verdade DP? foi para a área mesmo de recursos humanos, mas não recursos humanos em si, a parte estratégica, a área de departamento pessoal, Sim. né, que está dentro da área de gente. Eu fui contratado como estagiário para auxiliar uma contadora que era que fazia a contabilidade e a parte de departamento pessoal. E a empresa era pequena. E aí acaba que por alguns conflitos de interesse a contadora acabou pedindo para sair e eu fiquei lá sozinho como estagiário. Sim, então você assume ali, dentro da empresa de segurança, o setor do DP, né? Que tá dentro do RH. Isso. Depois dessa experiência da empresa de segurança, que caminho você continua te arrastando pro RH ali? Então, conheci o DP, o departamento pessoal, trabalhei lá. Eles acabaram encerrando o As vínculo de atividades. estágio e me contratando como assistente de Sim. departamento pessoal. E ali estudando. E aí eu comecei a incrementar várias outras coisas para poder complementar a minha renda, né? Porque na época era 2017, eu ganhava um salário bem pouquinho. E aí eu dançava, dava aula de dança em academia, e trabalhava, e estudava, assim, minha vida era uma loucura. E aí acaba que dentro desse processo eu ainda estava estudando, mas aí já vamos pular lá para frente, né? Quando eu estou me formando. Quando eu estou me formando, eu só tinha outro estágio, né? Porque a empresa acabou fechando. E aí eu precisei encerrar meus vínculos lá também. E aí eu fui no estágio. Eu disse, onde é estágio? Porque eu vou aprendendo e vou me desenvolvendo, aí alguém vai me contratar. E aí meu último estágio, aí já entra a conexão com a da Ana Alimentos, né? Que é a empresa Sim. da senhora. Que o meu vínculo com Vanessa volta lá na escada, né? A gente Se se cruza reencontra. novamente, se reencontra. E Vanessa tá em Aracaju, estudando novamente, e a gente volta a ter um vínculo de amizade. E nesse vínculo ela tá ali com a empresa dela iniciando as atividades aqui em Zero Sergipe. funcionário. Zero funcionário. A funcionária era ela só. E aí eu fazia estágio no Sergipe Previdência, que foi até uma amiga da gente que conseguiu, a Sim, Maiara. Então, de manhã eu fazia o estágio no Sergipe Previdência, à tarde eu trabalhava na da Ana, que tava eu começando, lembro. né? Que a da Ana era na garagem do condomínio que Vanessa morava. Era.
no condomínio do Médici. Então, tinha umas garagens assim nesses condomínios antigos e Vanessa alugou essa garagem. E fizemos o E primeiro fez estoque, a primeira né? estoque ali, a primeira da Ana foi ali. Então, Vanessa saía pra vender, era muito engraçado e louco. Vanessa, a gente até esqueceu de tocar nesse Foi ponto no Pode no outro no Pode podcast. Passado, foi. Mas é porque a gente conhece um pouquinho de mim e se conhece mais a gente aqui. Aí o que é que acontece? Vanessa tem uma hora que Vanessa saía pra vender. Quando Vanessa voltava, acho que Vanessa vendia de manhã, tô tentando lembrar aqui. Vanessa vendia de manhã, porque de manhã eu tava no Sergipe Previdência. Quando ela chegava tarde, depois do almoço, que eu também chegava, ela me passava tudo que ela tinha vendido e aí eu organizava e à tarde ela já virava entregadora. Era. E ela montava numa motinha aí. Office boy. Ela montava numa moto. Na época ela não tinha carro, ela botava as coisas nesses caixotes enrolado na moto. Era. E o negócio ia balançando aqui, ela saía pra entregar. E aí, como era um caixote em uma moto e tinha 10 vendas, ela só conseguia sair ali com 2 pedidos. Então ela ia entregar 2 e voltava. Ela ia no Santa Maria entregar 2 e voltava. Ia no Marcos Freire entregar 2 e voltava. E eu ali naquela garagemzinha que não tinha nem banheiro, era um negócio assim, insalubre. Mas tudo começou lá, o império começou ali. E aí, a gente tava nessa rotina. Só que aí também, a gente trabalhou por, acho que um bom tempinho ali, uns 6, 7 meses, não lembro muito bem, quase um ano, não sei, não lembro. Mas aí eu fiquei nessa rotina. E aí eu me formo. E aí você, depois da formatura, né, em administração, trabalhando na dança de previdência, você cai na... Na Estácio. Então, a sua primeira experiência, né, assim, do RH, digamos assim. Você entrou na Estácio já no RH? Não entrei no RH. Lutei pra entrar no RH, não me chamaram. E aí, o que é que acontece? Eu me formo, no dia da formatura, eu tava indo cortar o cabelo pra me arrumar pra ir pra formatura. O RH da Estácio me liga. Sim. E disse que tem uma vaga pra mim e disse que eu tenho que aceitar agora. E eu fiquei assustado. Porque eu estagiava no Sergipe de Previdência, mas já ia encerrar porque eu tava me formando. Eu tinha Vanessa. E aí eu não sabia muito bem. Eu queria uma segurança naquele momento. E aí eu fiquei, tá, eu aceito. E aí foi um aceito que nem minha mãe sabia, ninguém sabia. E era o dia da formatura. E eu cheguei em casa, fui botar terno, fui fazer... Chegou na formatura, na hora. E Vanessa, minha amiga, todas as minhas amigas lá, né, Maiara, Silvia. E eu não consegui contar a ninguém isso. Quando eu chego na formatura, no final da formatura, que o reitor vai dar ali, vai otorgar o grau pra gente jogar o chapéu, o capelo, pra cima. Ele fala, gente, a Estácio, não sei o que, a gente... Acabou de contratar fulano de tal. Aí minha família lá cai todo mundo. Minhas amigas aqui, tava todo mundo lá, ninguém entendia nada. Como é que disse? E aí fui contratado na Estácio. Na Estácio eu passei 4 anos. Não foi na área de gente, né? Não foi na área de recursos humanos, mas foi em uma área que tá ali pincelando, que foi na área de desenvolvimento dos alunos. Então, eu ajudava alunos a montar seu currículo, a conseguir estágio, dava essa orientação de carreira, porque eu ficava no setor de carreiras. Certo. Depois disso, do setor de carreiras, da Estácio, que horas é que esse RH te puxa? Minha filha, ainda tem história pra esse RH chegar. Não, então vamos. Porque o que é que acontece? O RH me chamou, porque depois da Estácio, eu passei 4 anos, fui pra Unite. Quando eu fui pra Unite, eu fui analista de desenvolvimento humano, que também era para orientação de carreira. Sim. Só que na Unite abriu mais portas para eu encontrar e entender a minha área de gente. Então, na Unite tem Janaína, que foi a minha gerente lá, que ela é da área de gente, mas ela era gerente do Carreiras, do Unite Carreiras. Sim. Vai papocar aqui, porque tanta marca aparecendo. Tem que patrocinar, né? Tem que rolar E aí, o que né? acontece? Eu trabalhei no Unite Carreira, só que a Jana, ela tem muito um contato com RH de todo o Sergipe. Porque ela precisa conseguir essa conexão para linkar, para conseguir vaga para os alunos. E a gente tinha lá um evento chamado Café com RH. Que inclusive você participou essa semana, né? Participei essa semana, segunda-feira. Foi incrível, inclusive. Então, nesse Café com RH e dentro da vivência da Unite, eu comecei a entender onde é que eu queria trabalhar. Sim. Foi quando eu descobri, a minha área é a área de recursos humanos, é o que eu quero fazer. Principalmente na área de treinamento e desenvolvimento. E aí eu comecei a me preparar para ir para a área de RH, porque quando você não é da área de recursos humanos é um pouco difícil. Acho que quando você não tem a expertise é difícil você entrar em qualquer área, certo? E aí, 2 anos de Unite foi quando eu consegui ali participar de um processo seletivo,
né? Eu saí da Unite primeiro, né? Fiz lá um acordão para eu conseguir sair. E eu disse, a gente passou todos esses processos Juntos. juntos. Eu disse, eu vou sair, né? No dia que organizou ali que eu fui desligado, Vanessa me levou no trabalho. Foi. Foi, você Verdade. que... Eu tava com uma coisa assim, uma agonia, e não sei o que. Vanessa, não, eu vou levar. E ela me levou. Meia hora depois eu liguei, disse, fui demitido. Mas foi meio que um acordo. Porque a Jana, que é muito minha parceira, né, que foi minha gerente, ela entendeu que naquele momento eu precisava organizar as minhas ideias. E aí eu disse, Vanessa, eu vou me preparar, vou pegar esse seguro-desemprego, peguei a rescisão, comprei um monte de curso, paguei LinkedIn Premium, disse, eu vou investir no meu desenvolvimento, porque o meu próximo emprego vai ser na área de recursos humanos. Foi. E aí, eu disse, vou fazer isso durante 6 meses. Dentro de 6, joguei lá o propósito. Dentro de 6 meses eu estarei na área de recursos humanos, que é quando o seguro ia acabar, de 6 meses, e eu tinha que desenrolar um emprego na área de gente dentro desses 6 meses. Foi um mês. Foi mesmo. Foi um mês, porque assim, eu comecei a participar dos processos seletivos, estudando, aprendendo, fiz uma entrevista, passei e fui assumir uma indústria em Ribeirópolis, que aí foi a minha primeira experiência, de fato, Direta. como, não em carteira, porque Sim. na Unite, na minha carteira, tinha lá na lista de recursos Sim. humanos, mas eu atuava mais nessa parte de desenvolvimento. Então, já tinha 2 anos na carteira, de analista de recursos humanos, mas eu queria, de fato, estar dentro da sala dos Sim. recursos humanos. E qual foi o primeiro choque de realidade que o RH te deu? Porque a gente tem essa alusão, né, de que o RH é tudo muito perfeitinho ali. E qual foi o choque que você levou? Você vai lá trabalhar na indústria, né, no interior de Ribeirópolis. E qual foi o primeiro impacto que você sentiu quando você, de fato, ali tá ali dentro da sala do RH? A teoria é diferente da Da prática. prática, né? Eu acho que a teoria é diferente da prática. Eu acho que foi a minha primeira surpresa. Porque como eu sou um pouquinho metódico ali, eu gosto das minhas coisas tudo programadinhas, aí eu estudava ali, treinamento e desenvolvimento é isso e tal, e aí eu ia muito pela teoria, mas na prática não é isso, porque a área de recursos humanos a gente lida com pessoas, a gente lida com colaborador. E é, até irmãos gêmeos são diferentes, têm personalidades diferentes. Você imagina a fábrica que eu assumi lá, ele tinha 200 colaboradores. E aí, são 200 pessoas que pensam diferentes, agem diferente, têm personalidades diferentes. E como é que a gente, enquanto recursos humanos, Lida com trabalha, que isso. não ensinou no livro, não, isso. Porque dentro desse período, quando eu descobri que eu queria ir de fato para a área de RH, eu já tinha me formado em administração. Eu fiz uma especialização assim que eu saí da faculdade, eu fiz uma pós em novos negócios e inovação, porque era o auge na época, ali em 2014, 2018, disse que ia estourar a inovação. A gente não imaginava que a inteligência artificial ia chegar agora, né, com força depois da pandemia. Mas eu já tinha uma especialização, porque eu era muito antenado. Mas aí, quando eu descobri RH, eu fui fazer a graduação de recursos humanos para agregar no meu currículo, tanto conhecimento. E aí eu descobri que a teoria era diferente da prática. Exato. E puxando o ganchinho aí dessa frase que você me traz, quais são os maiores ruídos de comunicação que você vê dentro das empresas hoje, dentro do setor de RH? É difícil falar o ruído dentro do setor de RH, porque eu faço parte do setor de RH. Não, Então, mas meu você tem papel é fazer com que não haja que ruídos. não haja ruídos. Principalmente dentro do meu setor, da minha área, ela não pode ter ruídos. É uma área que cuida de gente. Então, eu tenho que ter todo o cuidado com qualquer tipo de informação, desde um desligamento, uma promoção. Vou trazer aqui um exemplo. Eu tenho um setor com 3 pessoas, que sempre foi 3 pessoas, e aí a empresa vê a necessidade de contratar mais uma pessoa para aquele departamento. E Sim. aí você faz todo o processo seletivo e aí as pessoas daquele departamento descobrem que está chegando mais uma pessoa. E qual é ali a comunicação não verbal que paira? Alguém vai ser desligado. Sempre. Então é ruído. Então o papel da gente, da área de gente, é fazer com que isso não aconteça, né? Então, dentro da nossa área, a gente não pode fazer com que isso aconteça. Obviamente, a gente tem que ser exemplo. E a gente precisa orientar que todos os gestores de todas as áreas também façam esse deverzinho de casa para que suas áreas sejam as melhores possíveis na parte de comunicação. Mas, assim, o desafio na área de gente, ali dentro da área de RH, eu sempre tentei fazer e nunca vi, de fato, a gente pisar nessa casca de banana, mas nos outros setores, em outros departamentos, com outros gestores, eu sempre vi muito esses problemas de comunicação, porque acho que comunicação é uma das skills que a gente mais precisa, né, de sempre para sempre.
E isso peca muito porque as pessoas não entendem a importância da comunicação. E acho que acontece muito esses ruídos. E qual seria o erro clássico que você diria que os líderes costumam cometer? Eu falo líderes que não são do RH, Certo. né? Líderes de De setores, setores, isso, gestores. e que o RH percebe ali que é um erro clássico das instruções que você tem passado, e que o RH percebe ali que ali vai dar ruim, né? Então, qual seria esse erro clássico desses líderes? Olha, eu não vou trazer como erro pros bichinhos, tá, gente? Com essa experiência, né? Eu já tô aí já há quase 5, 6 anos na área de RH. Com essa experiência que eu tenho, o que é que eu vejo muito? Acontece que os gestores, eles têm muita demanda, seja ele na área financeira, na área de produção, independente da área. O gestor, eu vejo muito que na dinâmica das empresas, né, que eu trabalhei, é muita cobrança, né? O mercado é muito ágil. E aí, o gestor acaba, por isso que eu falo que não é um erro, ele acaba dando essas prioridades para entregar os relatórios, para entregar os números, para bater as Sim, metas, e acaba esquecendo de gente. resultado, acaba colocando resultado antes das pessoas, É, né? E me diga uma e são coisa. coisas, sem querer lhe cortar, Sim, que andam em paralelo, né? Pessoas e resultados, são elas que levam o sim, resultado. sem elas não acontece, E né? então não é um erro, eu acho que é por conta das demandas. Isso é a minha visão enquanto profissional da área de gente, aonde eu passei. Eu acredito que as altas demandas de trabalho fazem com que os gestores acabem dando prioridade a certos pontos e acaba que ele não olha muito para a equipe e nesse contexto falha na comunicação, falha em dar um feedback, um one-on-one, e isso dentro da equipe causa ali vários gargalos que geram problemas e é que eu costumo ver sempre. Certo. E me diga uma coisa, dá pra arrumar uma cultura sem liderança? Ai, que pergunta boa. Então, acho que a gente tem que tomar. Isso eu tô pegando de um podcast que eu assisti. A gente precisa ingerir a cultura no café da manhã. Eu ouvi isso, achei o máximo. A gente precisa todos os dias ingerir a cultura no café da manhã. No café da manhã é quando você tá chegando ali na empresa, né? Então, Sim, assim, todos os dias você precisa tomar seu cafezinho, que não é o cafezinho, é o cafezinho da cultura. Aqui é a cultura, eu tô, ó, tomando a cultura. Eu preciso ter a diário, né? cultura diária, porque assim. A empresa ela tem ali sua missão, visão, valores, ela tem a sua estrutura organizacional, tem a sua cultura e líderes, todos da organização precisam estar alinhados à cultura, né? Tem que dar esse match, porque senão não tem esse alinhamento de expectativa entre empresa e colaborador. A empresa tem uma cultura, o colaborador acredita em outras coisas, Isso. e aí, porque esse cara, essa moça não tá dando certo. É falta de cultura. Então, assim. Os líderes precisam muito mais, porque eles são líderes. Ele Sim. tem um peso maior, porque ele precisa descer isso para o seu time, né? Mas a cultura é uma responsabilidade de todos. Certo. E se você pudesse hoje mandar um e-mail pra você mesmo, Ai, meu Deus. o e-mail de Flávio de hoje pro e-mail de Flávio lá do início, como seria esse e-mail? O e-mail do Flávio de hoje pro e-mail. E-mail, mandar um e-mail para Pra você Flávio. mesmo, é. Primeiro que eu nem saber mexer no e-mail, viu? O Flávio do passado não ia nem saber mexer no e-mail. Mas assim, se eu mandasse um e-mail pro Flávio do passado, eu mandaria um e-mail dizendo a ele que confia e vai. Porque assim, eu tenho um sexto sentido, uma energia de pegar as coisas assim rápido. Então, assim, mas durante esse processo de construção de carreira, eu tive muito medo, né? Os medos me cercaram porque eu não confiava muito nas minhas coisas Você acha- assim, nas minhas crenças, no que eu acreditava. E isso acabou, apesar de ter sido rápido o processo de desenvolvimento, né, comparado ao de outras pessoas, foi lento por conta disso. Então eu mandava um e-mail dizendo, confia e vai. A minha Eu não ia produ... mandar um e-mail muito grande também não, porque senão eu não ia entender também não. Cheio de palavra como eu mando hoje. a produção tá aqui no meu ponto dizendo que eu preciso fazer a pergunta principal do Ai, pod. meu Deus, eu tô nervoso, gente. E que tá ao vivo agora pro Brasil e Pro pro mundo Brasil e pro mundo inteiro. inteiro. Oi, E aí, gente. se você pudesse deixar Hello. uma frase, uma mensagem, né, para as pessoas, pro mundo inteiro tá te assistindo agora, né? Que frase você deixaria para essas pessoas que pudesse inspirá-las a fazer o que você tem feito na sua trajetória?
Então, eu não sei se é uma frase, mas eu vou trazer um ponto que eu trabalho no meu dia a dia, levando muito em consideração o que eu passei, em toda a minha trajetória profissional e pessoal. É estudar. Gente, a educação transforma. E assim, a dica que eu deixaria para todo mundo que está assistindo, para quem já é doutor, pós-graduado, a gente Continue. não pode parar o Parar. nosso É. processo de aprendizado por nada nem ninguém. Porque até a gente morrer ali, jogar a pazinha de terra no nosso caixão ali em cima, ou ser cremado, né? Que a gente tem, né? Mais chique. A gente tá aprendendo. Né? Eu tenho minha mãe, que tem 82 anos, e ela ainda não sabe mexer em WhatsApp, mas ela só dorme com coisa do YouTube. Ela mexe no YouTube no celular. Ainda não sabe mexer, mas ela vai, abre o YouTube, consegue fazer uma chamada de vídeo, consegue ligar. E para 82 anos, é uma época totalmente diferente. Ela é dos anos 1943, eu acho que ela nasceu. Então, assim, a frase é: não deixem de estudar. Não deixem, não travem o seu processo de aprendizado. Acho que é uma dica minha, porque em todo o meu trajeto, eu sempre dei prioridade para os meus estudos. Eu precisei sair da Americanas amando a empresa, amando o que eu fazia. Tá. Era a minha cara ali, né? Que eu não tinha descoberto a área de gente ainda. Então, era a minha cara, aquela energia de tudo que eu fazia ali, mas eu precisei, com dor no coração, encerrar para Encerrar. estudar. No Bob's eu precisei encerrar para estudar. Em várias outras empresas eu precisei encerrar para estudar. E eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei. Estou nesse processo de busca por conta da educação. Certo. Se você pudesse escolher uma pessoa hoje pra tomar um café, quem seria? Hum, uma pessoa para tomar um café. Ai, eu acho que eu escolheria Regina Gianetti. Acho que as pessoas não conhecem, mas eu já vou fazer propaganda aqui para ela. Regina Gianetti é de um podcast Sim. que é o Autoconsciente. Foi um podcast que me ajudou muito. É gratuito no Spotify, gente. Eu não paguei nada pra Regina e ela mudou, assim, ela virou várias chavinhas dentro de mim. E todo mundo que precisa de um processo de desenvolvimento. Ontem mesmo eu tava com um one-on-one com um colaborador depois do processo de avaliação de desempenho. Ele tava ali com dificuldade de montar o seu PDI. Eu sentei com ele e eu indiquei o podcast de Regina Dela. Gianetti pra ele entender um pouco mais de si mesmo, trabalhar o autoconhecimento. Eu amaria tomar um café com ela, com Regina Gianetti, do podcast Autoconsciente. Que ótimo, que ótimo. Flávio, eu sei que a gente não contou nem metade Metade, é da sua verdade. história, né? Eu que mais sei disso, mas infelizmente nosso tempo tá Ah, e falar que estourando. esse Guaraná é o Miss Guaraná, viu? Da São Geraldo. É de Sergipe? Eu não conheço. Não, é de fora. É Aí- nosso patrocinador aí Ah, eu da queria live que... de É hoje. patrocinador, é? Ai, que muito bom, viu? Amei. Um gostinho de caju. E tem um copinho, E é amei. zero açúcar, viu? Ai, eu amei. Gente, eu não sei, ela tá dizendo que tá patrocinando aqui, viu? Eu só descubro as coisas depois. Mas eu amei. Então, Mas, assim, muito obrigado pelo convite. Eu espero que as pessoas tenham se conectado. sim, com certeza, com certeza. Eu quero agradecer, né, por ter dividido com a gente, né, essa história, essa experiência. Tenho certeza que você vai estar inspirando um monte de pessoas, uma Ai, galera assim massa espero. aí, as pessoas mais jovens que ainda estão batalhando pelo sucesso, pelo estudo. Então, eu tenho certeza que vai impactar, né, milhares de pessoas. Ai, que E eu bom. agradeço por você ter compartilhado com a gente essa história e quero mandar um alô, né, para todo mundo aí, deixar tudo claro e fiquem ligados que nosso terceiro capítulo, né, nosso terceiro Então assim, é com eu tô. convidados, né, Então, eu não vou dizer porque ainda disse que vem, mas ainda vou fazer o convite oficial com data e oficial, tudo. Vamos né, ver se casa as agendas, que vai ser um negócio de louco, né? Como a gente introduziu aqui um pedacinho da área de isso, gente, a gente vai trazer algumas pessoas, talvez, né, que dê certo, vai dar certo, já tô cruzando os dedos. Pessoas para falar mais um pouco dessa área de gente, de desenvolvimento, das pessoas potência, e eu espero que dê certo. Mas se não der certo na próxima, no terceiro episódio, vai dar certo em algum momento. vai, Mas aí já agora saindo do do personagem, personagem de entrevistado pra host também do podcast, siga, né? Comenta, compartilha, curta e compartilha, curta, comenta, siga 10 vezes, 10 vezes. a gente Manda aí pros precisa seus subir aí. colegas o link. Então, aí a gente fez os primeiros capítulos, que foi um entrevistando o outro, para vocês poderem conhecer a Um pouquinho gente, mais um da pouco mais da gente. gente. E aí o terceiro vai ser com convidados, certo? Esperamos que seja do pessoal da área de recursos humanos, porque já linka com o episódio de hoje. Mas se não for, uma hora vai acontecer, vai dar tudo Vai certo. acontecer. Quero agradecer a parceria aqui de São Geraldo, né? São Geraldo patrocina a gente. De novo. Então, tamo junto e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.